Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Muito bem, estamos aqui para mais um comentário da nossa lição bíblica da escola dominical. Nós vamos estudar esse final de semana a lição 12, que traz como assunto a bondade de Deus em nos atender. Esta lição, ela compõe também aí a revista desse segundo trimestre de 2022, comentada pelo nosso amado pastor Osiel Gomes, presidente da Assembleia de Deus ali no campo de Tirirical, ali em São Luís, capital do Maranhão. Muito bem, meus amados, o texto bíblico que narra este assunto, este comentário, é Mateus capítulo 7, que vai dos versículos 7 ao versículo 20. E nós vamos estar aqui dando também a nossa parcela de contribuição para você, querido irmão, que é apreciador da Escola Bíblica Dominical, e também para você que é professor da EBD, aí na sua igreja, na sua congregação. Quem sabe podemos estar ajudando, auxiliando você a adquirir mais um recurso, um recurso a mais para a sua aula neste domingo. Espero poder ajudar, poder contribuir com alegria que eu chego até você com este propósito, com este objetivo, ok? Então, vamos lá. O assunto da lição diz o seguinte, a bondade de Deus em nos atender. Sabemos que Deus, ele é bondoso. Agora precisamos já de início entender que não devemos confundir a bondade de Deus e ignorar a justiça de Deus, pois ele, apesar de ser um Deus bondoso, mas também ele é um Deus de justiça. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que para os que atentam para os seus conselhos, para os seus ensinamentos, Deus retribuirá com bondade, com a sua bondade, e esta bondade ela vem aí com dádivas para os que obedecem a sua palavra, para os que obedecem e atentam para os seus conselhos. Então nós vamos, nesta oportunidade, estar aí atentando para alguns detalhes contidos dentro da palavra de Deus e, quem sabe, aí alguns recursos que possa ajudar a você na preparação aí da sua aula para este domingo. Ok, a bondade de Deus, os versículos 7 ao versículo 11, eles trazem um ensinamento, ou expressam aqui, onde Jesus expressa o ensinamento, e nós observamos através destes versículos, do versículo 7 ao versículo 11, um ensinamento a respeito da oração. Um ensinamento a respeito da oração. E nestes ensinamentos, pressupõe, quero que você entenda, atente bem, talvez você já começou aí a leitura na sua lição, e eu chamo a sua atenção para os detalhes. Os ensinamentos aqui expressos nestes versículos 7 ao versículo 11, ensinam a respeito da oração. E estes ensinos, ele pressupõe uma resposta divina tardia à oração. O que é isso? É quando a pessoa ora, ele busca, ele intercede, e como ser humano ele é muito imediatista, quando queremos algo, precisamos de alguma coisa e nós queremos que isto aconteça de imediato. E sabemos que Deus,
ele, na sua bondade, mas ele é um Deus que é zeloso para com os seus filhos. E dentro deste zelo de Deus para com seus filhos, uma coisa que Deus sabe fazer muito bem é dar no momento certo aquilo que os seus filhos desejam ou aquilo que é apropriado para os seus filhos. E isso significa dizer que nem sempre o que queremos Deus vai dar na hora que queremos. Existe um tempo de Deus e as coisas só acontecerão dentro da sua perfeição quando acontecem dentro do tempo de Deus. Então, com mais uma vez eu digo, estes ensinamentos aqui contidos nos versículos 7 ao 11 são ensinamentos que pressupõem uma resposta divina tardia, ou seja, pressupõe que Deus esteja tardando, digamos assim, entenda o que eu quero dizer. Não estou dizendo que Deus ele atrasa as nossas respostas ou as respostas às nossas orações, não. Respeitando aquilo que está dentro do tempo e a vontade de Deus, tá? Mas o que eu estou dizendo é que este ensinamento, ele pressupõe uma resposta tardia às nossas orações. Ok, meus queridos? Então vamos lá. Eu montei aqui, né, digamos aqui, né, um plano, né, um projeto de aula aqui para estar passando para os irmãos. E dentro do que nós estamos falando, pode existir algo como que eu vou ler aqui para você, tá? Olha, diz assim: a oração, a resposta, na verdade, né? A resposta divina parece ser tardia à oração. A dúvida quanto à utilidade da oração e o resultado disso, que é a descontinuidade da prática da oração. Ou seja, quando oramos, pedimos a Deus e que nós queremos que as coisas aconteçam dentro do nosso tempo, que venha logo a resposta de Deus para suprir as nossas necessidades, e quando estas respostas elas não chegam dentro do tempo que planejamos, do tempo que queremos, então o que vem logo é a dúvida. É a dúvida. Dúvida de quê? Quanto à utilidade da nossa oração. Eu tenho dúvida quanto à utilidade, a minha oração está sendo recebida por Deus? Será? E por que Ele está demorando tanto em me atender, demorando tanto em responder a minha oração, as minhas súplicas? E esta preocupação quanto à utilidade da nossa oração, quanto à eficácia da nossa oração, pode gerar o quê? Aí pode gerar uma descontinuidade na prática da oração. Ou seja, eu vou desanimando, eu oro hoje e não recebo a resposta hoje. Eu oro amanhã, não recebo a resposta de Deus amanhã. Vou orando, oro uma semana, oro um mês e nada da resposta chegar. Então, logo eu começo a achar que a minha oração não está chegando a Deus, Deus não está com seus ouvidos atento às minhas orações, e isso vai me levar a uma descontinuidade, ou seja, eu vou parando de orar, eu vou perdendo o ânimo para orar, e quando pensar que não, eu abandono totalmente a prática da oração. E os ensinamentos de Jesus é exatamente
para motivar. Temos aqui uma motivação da parte do Senhor Jesus nos seus ensinamentos, que nós precisamos e devemos orar continuamente. Para quê? Para que a resposta de Deus chegue a seu tempo, ao tempo de Deus. E quando nós atentamos para os ensinamentos de Jesus, nós vamos compreender que a vontade de que a resposta chegue, tem que se prevalecer a vontade de Deus. Apesar de que a gente que estamos orando, nós que sentimos a dor, sentimos a necessidade, o desejo é que aconteça logo a resposta das nossas orações. Mas quando nós atentamos para os ensinamentos do Senhor Jesus, vamos saber esperar com paciência no Senhor. Ok, meus amados? E algo interessante nestes ensinamentos de Jesus, algo notável aqui nestes ensinamentos, dentro destes versículos dos 7 ao 11, há algo notável aí que não pode ser ignorado. É o quê? É a intensificação da oração feita pelos seus servos, pelos servos do Senhor, ou seja, na época pelos seus discípulos, pelos seus seguidores, e hoje na atualidade, eu, você, nós que servimos ao Senhor, seguimos aí o Mestre e Salvador Jesus Cristo e atentamos para os seus ensinamentos hoje através da palavra escrita, tá? Hoje através da palavra escrita. Então é notável a intensificação de quê? A intensificação do esforço, E aonde está aí a intensificação? A intensificação, ela é notável em 3 dizeres aqui nesses ensinamentos, tá? Em 3 dizeres, ou seja, em 3 vocábulos, que é o pedir, o buscar e o batei. Pedi, batei, pedi, buscai e batei. Agora, venha cá. Chamo a sua atenção aqui para este detalhe, que talvez, não sei se você tenha observado aí durante a leitura na sua revista, se você já atentou para esse detalhe, tá? Da intensificação do esforço nestes 3 vocábulos aqui. Você já tinha atentado para isto? Pedi, buscai e batei. Qual é a intensificação? O esforço. É Jesus quem diz. E isto é uma motivação. É uma motivação para os seus seguidores, para os seus servos. É uma motivação. Então, o esforço aí pedir. Por que uma intensificação? Porque é algo que ela vai se intensificando, vai ficando mais forte dentro daquilo que almejamos. Ou seja, uma oração feita sem uma intensificação no esforço pode ser aquela oração que você vai fazer ela naquele momento e depois, se der certo, bem, se não der certo, não está nem aí. Você tirou o seu momento ali, você orou, você disse, você expôs, você até pediu, mas se vier bem, se não, você às vezes nem lembra mais. Agora, quando há uma intensificação, e é exatamente isso que Jesus quer ensinar, está ensinando, a intensificação do esforço de quê? Que nem sempre as coisas vêm só pelo fato de pedirmos.
Nem sempre Deus nos concederá somente pelo fato de pedirmos. Senhor, eu estou precisando disso, tu sabe, tu é o meu Deus, eu sou o teu servo, eu sou o teu filho, me dê isso. Não, não é assim. Não é assim. É o que Jesus está ensinando. Então, pedi. Fala de quê? Fala de um esforço? Fala. Porque quando você se dispõe a pedir, é um esforço. Só que é um esforço o quê? Um esforço, digamos aí, um esforço pequeno. É um esforço pequeno. Você pediu. Mas corre o risco de você deixar para lá. Pediu e pronto. Agora, o que Jesus está dizendo aqui, com a intensificação desse esforço, ele está dizendo: pedi, buscai e batei. Tá? Pedi, buscai e batei. Ou seja, o pedir fala do alvo, do objeto que queremos obter, daquilo que queremos obter. Agora, para alcançar, nós precisamos ir em busca daquilo que pedimos. E às vezes alguém pede e até busca, vai. Ele pediu, aí ele vai. Só que ele, de repente, ele para e vê, nada está acontecendo. Mas eu pedi, e eu busquei, eu fiz propósito tal, eu fiz propósito assim. Busquei, por quê? Até agora nada de resposta. Aí Jesus está dizendo: olha, quando pedir, não cruze os braços, não pare, continue, vá em busca daquilo que você pediu. Aí você vai em busca, mas você não sabe o que fazer. Você chega a um certo limite que você vê que a porta está fechada. Exatamente, olha aqui. Você pede, você até busca, vai buscar, faz propósito, mas chega um ponto que você vai olhar e vai dizer: não tem saída, as portas estão fechadas. Exatamente, este é o propósito. Este é o objetivo, é o foco. É você entender que a porta está fechada. É isso que Jesus está tentando, está querendo colocar, está colocando na mente dos seus ouvintes. Que além de pedir, tem que ter o esforço para ir buscar, ir em busca do objeto pedido, e quando estiver em busca, perceber que há uma porta fechada. Por isso, o detalhe aqui, batei. Veja que há uma intensificação no pedir, buscai e batei. Pedi e dá-se-vos-á, Deus vai dar. Mas porque Deus vai dar, nós precisamos agir. Precisamos sair em busca, continuar com o propósito, com o alvo. E estando na busca, precisamos estar atentos aos ensinamentos para entender que na busca, na ida em busca, vamos nos deparar com a porta fechada. Pois o nosso objeto, o alvo da nossa petição, pode estar guardado, trancado. Então, precisamos ter uma percepção, uma visão espiritual. O crente tem que ter uma visão espiritual, uma percepção de que o alvo da sua petição pode estar. Quando você olhar e dizer: não tem jeito, nada acontece, a porta está fechada, é exatamente aí. Persista, bata agora na porta, e o texto, a palavra do Senhor diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis,
ou encontrareis, e batei, e abre-se a porta. Tá? Eu frisei muito isso aqui, pois é um detalhe muito importante. Creio que é muito importante esse detalhe para você que talvez ainda não tinha parado para observar desse prisma, tá? Desse ponto de vista, estes detalhes, dessa intensificação. Por isso eu fiz questão de bater bastante nessa tecla, tá? De pedir, buscar e bater. Ok? Pois enquanto que o pedir é um esforço pequeno, o buscar fala de um esforço mais diligente, algo mais intenso, algo mais rápido, ou até mesmo o que eu posso dizer ali de algo bem de prontidão, viu? É assim que o crente tem que agir para alcançar estes objetivos, ok? Então, olha o que eu disse aqui, que eu digo aqui. Lutero esclarece que estas palavras ilustram o desenvolvimento da oração, o desejo e as ações na oração intensificam-se e tornam-se mais eficazes. Isso quer dizer que não basta pedir, tem que buscar. Pedir não quer dizer, aliás, pedir não basta buscar. Além de não bastar pedir, tem que buscar. Também eu digo que não basta buscar, tem que bater. Entendeu? Tem que bater. E há um dizer de Lutero que esse esforço, ele fortalece mais a oração. Porque você vai esforçar e você vai reconhecer e logo a tua visão espiritual, ela vai se ampliando cada vez mais dentro desta busca pelo objeto alvo da sua petição. Então, segundo diz Lutero, este esforço ele intensifica cada vez mais a busca por algo que você almeja, por aquilo que almejamos da parte de Deus. Ok, meus queridos? E aí está, né? Para receber aquilo que desejamos, tá? Por isso a necessidade de intensificar as nossas orações, porque o foco é o quê? É receber aquilo que almejamos, ok? Espero ter contribuído aí neste comentário aqui, né, do primeiro ponto, falando sobre a bondade de Deus. Então vamos ao segundo ponto, né? Segundo ponto, aqui quem vai lendo aqui esta lição, chega um ponto que parece que Jesus ele muda o rumo do seu ensinamento, mas ele não muda não, tá? O seu ensinamento prossegue da mesma forma, o mesmo propósito. Por quê que eu digo isso? Porque de repente ele está ensinando sobre a oração, a forma como obter a resposta das nossas orações ou obter o objeto, alvo da nossa petição. Aí agora ele já muda para falar de caminhos, de portas. Aí eu quero dizer para você que o ensinamento prossegue. O propósito, o objetivo de Jesus continua dentro do mesmo assunto, no foco do que ele queria realizar ali na mente dos seus ouvintes. Ok, o segundo ponto fala sobre os dois caminhos. Fala sobre os dois caminhos.
Caminhos. Sabemos que dentro do que nós conhecemos aí do nosso mundo cristão, evangélico, religioso, o termo caminho, ele é um termo usado aí, um termo metafórico, tá? Metafórico. Biblicamente, quando nós lemos uma passagem que ela fala de caminho, logo nós fazemos o quê? Fazemos referência ao Evangelho, à vida cristã, não é isso? E a Cristo, a pessoa do Salvador Jesus Cristo. Até porque ele mesmo foi quem disse, Ani Haderi, ou seja, eu sou o caminho. Foi o próprio Senhor Jesus que disse. Eu sou o caminho, em hebraico, Ani Haderi. Então, é um termo metaforicamente, é um termo que foi usado metaforicamente, né? É usado para denotar estes, conceito, né, de que nós temos aí que o Evangelho seguir a prática como cristão nos Evangelhos é seguir o caminho. Para onde? Vamos ver que estes ensinamentos de Jesus são maravilhosos para nós, para os seus servos dos tempos antigos, ali do tempo de Jesus, como continua sendo maravilhoso o ensinamento de Jesus para a nossa atualidade, para a igreja do Senhor da atualidade. Não é à toa que a capa da nossa revista, ela traz como o assunto geral, o tema geral, os valores do reino de Deus e a importância dos ensinamentos do sermão do monte para a igreja de Cristo. Certo? Então, o primeiro item diz assim: a bondade de Deus, é o que eu coloquei aqui para passar para os irmãos. A bondade de Deus, ela diz de quê? Ela diz de um conjunto de dádivas. Por isso que, quando eu disse assim, a gente lendo essa narrativa de Jesus aqui, de Mateus, a respeito dos ensinamentos de Jesus, parece, por momento, a gente pensa que Jesus ele variou, saiu do rumo, porque falava de oração e agora já muda para negócio de caminho, portas. Mas não, olha o que eu estou dizendo para você. A bondade de Deus, ainda o assunto e a bondade de Deus diz desse conjunto de dádivas. E o que tem a ver caminho e porta com dádivas? Estava tão bom falar de pedir, de buscar, de bater. Mas a bondade de Deus, ela não se resume apenas em atender às nossas orações, em atender às nossas petições. A bondade de Deus, ela vai além do que simplesmente Ele como Deus atender, esperar pedirmos e Ele atender às nossas petições. Atente bem para o ensinamento da palavra do Senhor. Então, mais uma vez eu digo, a bondade de Deus, agora aqui que vamos falar de caminho e de portas, a bondade de Deus, ela fala exatamente desse conjunto de dádivas, que é exatamente o ensinamento. E agora, a falar do caminho, ou dos caminhos e das portas, é uma dádiva. É uma das dádivas que Deus tem para o seu povo, para os seus filhos.
e que Jesus expõe nos seus ensinamentos. Por que que é uma dádiva falar dos caminhos e falar destas portas? Pois essa dádiva é a orientação. Já pensou? Deus está ali disposto, esperando os seus filhos pedir, para ele analisar se vai conceder ou não, e simplesmente deixar os seus filhos andar erroneamente. Não. Nosso Deus é um Deus de bondade, a sua bondade, ela é completa. Ela é completa. Por isso, ele dá também, entre as suas dádivas para os seus filhos, está a orientação, os ensinamentos, as advertências. Aí Jesus agora aqui ele entra, traz esse presente, o conselho. O conselho, olha a importância das dádivas, desse conjunto de dádivas aqui da bondade de Deus. O ensinamento, tá? O ensinamento, isso é maravilhoso. Atente para isto. Perceba, não seja tardio em perceber a bondade de Deus também na advertência, no conselho, no ensinamento. Não perca tempo, não seja tardio em perceber estes valores do reino, tá? É excelente o que temos aprendido. Então, ok. A bondade de Deus diz do conjunto de dádivas que ele disponibiliza para seus filhos. Entre tantas já vistas, temos aqui mais uma, que é o que eu disse para você. Qual é mais uma dessas dádivas? O conselho. O conselho. E qual é o conselho? Exatamente que diz de 2 caminhos e de 2 portas. Olhe, Deuteronômio, Deus, ele ensina, ele orienta o seu povo, quando ali pelo capítulo 29, 31, uma coisa assim, você vai lembrar quando eu disser aqui, citar aqui, me foge da memória exatamente ali o que precisa, né? O versículo, o capítulo e o versículo preciso, mas você vai entender aqui, porque eu vou citar que Deus, ele expõe, ele apresenta 2 caminhos, e ele diz, olha, o caminho da bênção e o caminho da maldição, o caminho da vida e o caminho da morte. E aí Deus, na sua bondade, olhe que estamos falando da bondade de Deus. Deus, em sua bondade, ele ainda diz, ele não só fala dos 2 caminhos, ele não só apresenta de 2 caminhos, ele orienta e diz o caminho que conduz à destruição e o caminho que leva à vida, o caminho que conduz à morte e o caminho que conduz à vida, o caminho que conduz à bênção e o caminho que conduz à maldição. Aconselho-te que siga o caminho da bênção, que siga o caminho da vida. Mas foi exposto ali 2 caminhos, sobre 2 caminhos. Mas o conselho da bondade de Deus diz, aconselho-te que atente para o caminho que leva à vida, que conduz para o caminho que conduz à bênção, ok? Então, muito bem, pois diz assim, não é fácil, disse ele.
Eu coloquei aqui para pegar esse detalhe. Jesus, ele falando desses dois caminhos e dessas duas portas. Caminho, quando ele diz caminho, aqui quando eu coloquei aqui, né, para dar ênfase, que eu digo que ele falou, não é fácil. E você vai entender por que Jesus disse isso. Aí ele expõe aqui os dois caminhos. E aí num ele diz, olha, o caminho, entrai pela porta estreita, porque espaçoso é o caminho e ampla é a porta que conduz à perdição. Mas estreito, apertado é o caminho, ou estreito é o caminho e apertada é a porta que leva, que conduz à vida eterna. Não é fácil. Por isso eu disse, não é fácil, disse Jesus, quando ele expõe a facilidade de um caminho, mas ele diz, é morte. Aí ele apresenta a dificuldade do acesso pelo caminho que vai levar à porta da bênção, da salvação, da vida eterna. Apertado é o caminho, estreita é a porta, mas todos os que passarem por ela terão a vida eterna. Olhe, meus amados, quando Jesus falou isso, né, o comentarista da lição, ele expôs perfeitamente, claramente aqui, quando ele diz que Jesus, ele trabalhou esse ensinamento, talvez olhando ali para Jerusalém e observando ali nos muros de Jerusalém as entradas, né, portas da cidade de Jerusalém. E ele fez alusão exatamente, conhecendo ali o dia a dia daquelas pessoas, ele fez alusão exatamente à porta estreita, ou várias portas estreitas, pequenininhas, que havia ali nos muros da cidade de Jerusalém. E existe algo dentro da Bíblia que tem sido aí motivo de muitas especulações, que é quando a passagem que fala a respeito do fundo da agulha. Para você que ainda não sabe, ou ainda não descobriu, não sabe como acreditar, porque um diz uma coisa, outro diz outra, né? O fundo da agulha fala de uma porta estreita, que geralmente ela ficava ao lado do portão mais largo da cidade, e essa porta, às vezes ela ficava, algumas delas ficavam de frente para o porto, onde as embarcações atracavam, para que os seus passageiros, viajantes, eles descessem com as suas mercadorias. Agora, o que acontecia é que tinha o portão, e ao lado do portão tinha uma portinha, uma portinhola, como chamam, né? Uma portinha estreita. Porque quando dava um certo período da noite, aquele portão mais largo da cidade, ele era fechado, trancado. E pronto, ali não passava mais cargas por aquele portão, não passava mais ninguém pelo portão mais largo. E o que acontecia, dentro aqui do dizer de Jesus, quando falava que era mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu, falava exatamente porque
às vezes os navios, as embarcações, elas chegavam fora de hora. E quando chegavam, os viajantes ali, quando eles desciam com as suas mercadorias, principalmente os comerciantes, com as suas bagagens, as suas mercadorias, eles encontravam o portão já fechado, pois já era tarde da noite. Então agora não tinha como passar ali com seus camelos, suas cargas, suas mercadorias. Mas havia o acesso pelaquela portinha estreita, era com dificuldade mesmo. Tinha que se abaixar, ficar agachado para poder passar com muita dificuldade. Ela tinha uma trava, algumas delas tinham uma trava como se fosse uma agulha também, um ponteiro de ferro, um pino, que travava, mas tinha acesso, alguém metia a mão por trás, por uma brecha que tinha entre a porta e o muro, a parede, e conseguia abrir aquela portinhola. E ali ele passava, mas geralmente ficava as suas mercadorias maiores, volumes maiores, ou até mesmo os seus camelos. Não tinha como passar ali. Por isso, o dizer mais fácil, o camelo passar pelo fundo da agulha, por aquela portinholazinha, que com muita dificuldade um ser humano passava. Jesus diz que seria mais fácil um camelo passar do que um rico entrar no reino dos céus. Então, o ensinamento de Jesus, dentro desse contexto, é isso. É que ele não promete coisas fáceis, mas ele motiva, ele anima quando ele diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, tá? Ou abrir-se-á, viu? Então, é isso. Espero que você tenha absorvido aí o mínimo possível, mas que tenha absorvido aí alguns detalhes para te ajudar no conhecimento a respeito da palavra do Senhor dentro desse contexto. Então vamos aqui rapidamente concluir aqui o terceiro ponto. O terceiro ponto fala de quê? Da mentira dos falsos profetas. O alerta para ter cuidado com os falsos profetas. Quero dizer para você que como identificar os falsos profetas? Será fácil identificar, detectar os falsos profetas? Será. Se nós, vamos voltar aqui. Jesus estava dizendo, olha, cuidado com os falsos profetas. E Jesus aqui, quando ele manda alertar quanto aos falsos profetas, ele não mudou o assunto, tá? Ele não perdeu o foco do seu ensinamento. Continua no mesmo rumo, no mesmo caminho. E eu vou mostrar para você como Jesus não desviou o seu propósito, ou o propósito do seu ensinamento. Concluindo aqui, é fácil detectar o falso profeta? É fácil, desde que o ouvinte atente, o seguidor de Cristo atente para os seus conselhos, para a palavra de ensinamento. Porque aquele que atenta para a palavra do ensinamento, ele vai andar agora, ele vai estar vigilante. O que é estar vigilante? É estar atento. É estar atento. Se você, a pessoa, por exemplo, que vai à escola bíblica dominical, mas quando chega lá, ela conversa com um, conversa com outro, ela empurra um, empurra outro, um empurra ele, o outro empurra ele. Essa pessoa, esse aluno, ele não está vigilante, pois ele não está atento ao ensinamento. Então ali, a pessoa que está ensinando pode empurrar qualquer bucha que ele vai engolir, achando que está alimentando da palavra de Deus. É isso aí que Jesus está passando para os seus ouvintes ali, para os seus discípulos.
Então, quando ele diz, olha, cuidado com os falsos profetas, vocês precisam detectar a ação do falso profeta, e só será possível quando se estar atento ao ensinamento da palavra do Senhor, aos detalhes. Quer ver um dos detalhes? Por exemplo, qual é a mensagem do falso profeta? Qual é a mensagem aqui, dentro desse contexto que nós estamos agora? Qual é a mensagem do verdadeiro profeta? Quem é o verdadeiro profeta aqui? Jesus. Proferiu palavras para os seus ouvintes? Proferiu. Foram boas palavras? Foram. Mas ele disse, sejam persistentes, não desista, busque e bata. Jesus está dizendo, não é fácil, não será fácil. Ele foi verdadeiro, ele prega os valores do reino de Deus, mas não omite os espinhos que existem, que há no caminho que leva ao reino de Deus. Jesus não omitiu as dificuldades que o cristão, que os seus servos encontrará no caminho para o reino ou para a busca daquilo que almeja. Agora, essa é a atitude de um verdadeiro profeta, que prega o reino, mostra o caminho do reino, mas mostra o caminho ou os espinhos que há no caminho que conduz ao reino. Então aprenda isso, pegue isso, absorva isso. E qual é a diferença do falso profeta? É porque o falso profeta, ele pode até fazer uso da mesma Bíblia, ele pode até fazer uso do mesmo Evangelho, e vai até falar do mesmo reino, mas não te mostrará os espinhos e as pedras que há no caminho. Ou seja, tudo ele vai te mostrar com facilidade. Com isso eu quero dizer que Jesus estava dizendo que para as pessoas terem cuidado com os falsos profetas. Porque quem está atento aos ensinamentos de Jesus vai escolher dos dois caminhos, ele vai escolher trilhar pelo caminho estreito e escolher entrar pela porta apertada, ainda que às vezes seja necessário criar hematomas. Mas ele vai escolher, porque ele sabe que apesar do aperto e das dificuldades e dos espinhos e pedregulhos daquele caminho, mas vai conduzir diretamente ao reino dos céus, ao reino de Deus. Mas o falso profeta, diferente de como agiu Jesus, ele vai dizer, tu é louco, não vai por esse caminho, tu não vai sofrer. Não é isso que Deus tem para ti. Não é isso que Deus quer para você. Vá por aqui, aí te mostra um caminho largo. Não tem pregadores, líderes até, que nunca prega uma palavra de doutrina, é um ensinamento que às vezes até vai mesmo criar hematomas na tua alma por um instante. Mas vai te dar ânimo, gerar ânimo na tua alma mais tarde. Então a diferença entre o verdadeiro profeta, que é o Senhor Jesus, e o falso profeta é porque o verdadeiro profeta, ele te fala dos espinhos, ele te fala dos pedregulhos, ele te fala do aperto da porta e do caminho. Mas o falso profeta, ele te apresenta um caminho amplo e uma porta enlarguecida, mas o seu fim é a perdição. O seu fim é a morte. Então, meus santos e queridos irmãos, ficamos por aqui. Espero ter ajudado você nesta pequena, não vou nem chamar de aula, digamos aqui uma pré-aula aqui, uns detalhes, tá? Então,
Meu muito obrigado por você assistir nossos vídeos. Você que já é inscrito, sempre vou estar agradecendo a você. Você que assiste, mas ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, deixe o seu gostei, fortaleça aí o nosso canal. Vamos ajudar esse canal a crescer e vamos juntos propagar a palavra do Senhor. Assista os outros vídeos que temos aí no YouTube e sempre reforce aí com seu joinha, ok? Para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é importante e ele possa apresentar aí para várias outras pessoas. Meu muito obrigado, tenha uma boa aula neste domingo e que o eterno e todo-poderoso Deus esteja sempre com você, abençoando a sua vida, abençoando a sua casa e a sua família. Meu forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.